Olá! Hoje você vai fazer uma viagem através da história da evolução. Você sabe quem foi Jean-Baptiste de Lamarck? Jean-Baptiste de Lamarck foi o primeiro homem a propor uma teoria sobre a evolução dos seres vivos. Ele nasceu em 1 de agosto de 1744, na França. Lamarck era um naturalista, passou um bom tempo se especializando e estudando plantas, mas em 1793 ele foi convidado para ser o professor de zoologia no Museu da França. No ano de 1809, ele publica o seu livro, chamado Filosofia Zoológica, onde defende as suas duas principais leis, que são a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Na lei do uso e desuso, Lamarck afirma que os órgãos que foram mais usados podem se desenvolver mais, enquanto os que não foram tão utilizados podem se atrofiar. Vamos para um exemplo. Imagine que uma girafa nasceu com um pescoço pequeno. Com o tempo, ela precisaria esticar seu pescoço para alcançar as folhas mais altas de uma árvore para se alimentar. Com isso, por ela ter essa necessidade, a musculatura de seu pescoço desenvolve e ela fica com seu pescoço grande. Agora vamos para a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa lei é meio que o cumprimento da primeira lei. Bem, após ter o seu pescoço desenvolvido por utilizar mais ele, a segunda lei afirma que esse caractere adquirido vai ser passado para as próximas gerações futuras. Bom, hoje em dia nós todos sabemos que a ideia de Lamarck estava um pouco equivocada, mas para a época isso foi um grande feito. Não podemos negar a importância que foi essa teoria de Lamarck e como ela contribuiu muito para a biologia evolutiva. Ele foi a primeira pessoa a perceber como o meio externo atua nas características do organismo que habita lá. Para uma época em que o foco era o criacionismo, ideia onde desde o princípio nada evoluía, tudo estava do mesmo jeito que Deus tinha criado desde o início dos tempos. Agora vamos fazer uma viagem no tempo e viajar para 27 de dezembro de 1831. Você sabe o que essa data significa? Se você não faz ideia do que estava acontecendo nesse dia, a gente vai lhe dizer agora. No dia 27 de dezembro de 1831, foi o dia que o navio HMS Beagle começou a sua segunda viagem, levando ninguém mais, ninguém menos como um dos seus tripulantes, Charles Robert Darwin. Convidado por John Stephen Wilson, professor de botânica da Universidade de Cambridge, Darwin foi à viagem com a ideia principal de que era para fazer um levantamento topográfico da parte sulista da América do Sul, como continuação do levantamento de pesquisas anteriores. Inicialmente era para ser apenas uma viagem de um ano, mas que durou, na verdade, aproximadamente 5 anos. Nessa viagem, Darwin fez grandes descobertas e escreveu um diário que no ano de 1839 foi publicado como um livro. No seu diário de pesquisas se tem relatos vividos e excitantes das altas descobertas de Darwin nas grandes áreas da biologia, geologia e antropologia. Na autobiografia editada por seu filho, Francis, em 1887, Charles Darwin disse: "A viagem de Beagle foi, de longe, o acontecimento mais importante da minha vida." Na sua viagem, Darwin passou por quase todos os continentes, indo da América do Sul até a Oceania. Na sua passagem pelo Brasil, ele visitou a nossa floresta tropical e em seu diário escreveu: "O dia passou deliciosamente." Delícia, no entanto, é um termo vago para exprimir os sentimentos de um naturalista que, pela primeira vez, se viu perambulando por uma floresta brasileira. Mas um dos lugares mais marcantes da sua viagem foi a ida ao arquipélago de Galápagos. Lá, ele percebeu uma diversidade de espécies, indo de borboletas, lagartos, tartarugas e até pássaros de bicos diferentes, na qual ele veio descobrir que eram todos tentilhões. Uma de suas citações sobre o conjunto de ilhas foi: "A história natural deste arquipélago é muito notável,
parece ser um pequeno mundo dentro de si. O maior número dos seus habitantes, tanto vegetais como animais, não se encontram em nenhum outro lugar. Charles Darwin, 1835. Foi pelo formato do bico de cada tentilhão que ele veio perceber que cada tipo de bico era para cada tipo de alimento disponível no local da ilha em que cada um deles viviam. Os bicos largos e robustos era para comer sementes mais duras. Já os bicos mais afilados eram para insetos e larvas. Darwin então se perguntou do porquê. Se eles são da mesma família, por que teriam características tão diferentes? Depois disso, Darwin seguiu viagem e visitou outros países até voltar para a Inglaterra. Na sua viagem, ele conseguiu cerca de 1.529 espécies fósseis e 3.907 espécimes preservadas em álcool. Após chegar de viagem, Darwin começou a viver uma vida dupla, porque durante a viagem ele começou a ter ideias de sua teoria de evolução, da qual era algo extremamente herege para aquela época, onde se acreditava mesmo no criacionismo. Então, com medo do que seu pensamento e sua teoria pudesse causar na sociedade e com seu casamento, sim, após a viagem, ele se casou e era casado com sua prima de primeiro grau, Emma. Ela era uma cristã fervorosa e tinha medo de que esse pensamento de Darwin separasse os dois de viverem juntos na eternidade. Então, por causa desse pensamento, Darwin guardou por quase 20 anos a sua teoria de evolução para si. No ano de 1858, um naturalista britânico que nasceu em 1823, Alfred Russel Wallace, ele começou a ter um sonho também sobre a teoria da evolução natural, depois de uma forte febre causada pela malária. Após sua grande teoria ter se criado em sua mente, ele escreveu um manuscrito e, ao enviar a Darwin recebe a carta e fica surpreso com o que acabou de ler. Ele não é o único a ter esse tipo de pensamento. Como um homem poderia ter tido uma ideia tão parecida com a sua? Em uma carta enviada de Darwin ao geólogo britânico Charles Lyell, Darwin escreveu: se Wallace dispusesse do esboço do manuscrito que escrevi em 1842, não poderia ter feito dele um resumo melhor. Até seus termos figuram agora com o título do meu manuscrito, Charles Darwin. Com o mesmo ponto de vista que ambos tiveram, foi proposto por Joseph Dalton Hooker, um homem muito influente no meio científico e amigo de Darwin, para que Darwin e Wallace publicassem juntos o mesmo trabalho sobre a teoria da seleção natural no Centro de Estudos Natural Linnean Society of London. E foi o que aconteceu no dia 1 de julho de 1858. Bom, mas você sabe o que seria essa teoria da evolução de Wallace e Darwin, também conhecida como a teoria da seleção natural? A seleção natural, no seu mais curto significado, seria: o ambiente seleciona o organismo, ou seja, o ser vivo mais bem adaptado a tal ambiente sobrevive. E nisso, os seres que se mantêm vivos passam suas características mais vantajosas para os próximos descendentes. Na seleção natural, temos 3 pontos importantes a ser falado, que são eles: variabilidade entre indivíduos, ou seja, em uma mesma espécie deve haver várias variações em suas características. Exemplo, há gatos de pelos pretos, pelos amarelos, pelos brancos. Bom, existe uma alta variedade entre eles. Temos também a reprodução diferenciada, que é por ter se adaptado melhor a certo ambiente, o organismo na qual se adaptou tem muito mais chance de se reproduzir e passar para a frente essa sua característica vantajosa. Exemplo, existem numa mesma árvore populações de besouros vermelhos e besouros marrons. De um certo modo, por ter a coloração amarronzada, o besouro marrom vai estar mais adaptado ao ambiente, podendo se camuflar mais facilmente do que os besouros vermelhos. Os besouros vermelhos estão mais à vista dos predadores, e com isso, a população do besouro vermelho pode se decair mais facilmente nessa árvore, fazendo com que os besouros marrons que sobraram se reproduzam entre si, ocorrendo que os próximos besouros que nascer ganhem essa característica vantajosa de se camuflar pela sua cor. E a nossa última, mas não menos importante, a hereditariedade.
A hereditariedade foi meio que já citado acima, que nada mais é do que a característica vantajosa do organismo que vai sendo passado por suas gerações futuras. Sendo assim, caso continue nas gerações futuras garantir tal vantagem, a desvantagem evolutiva se torna uma característica rara. Vamos voltar ao exemplo do ponto anterior. Como foi explicado que por ter uma cor amarronzada, os besouros que possuem essas características vão passar elas aos seus descendentes? Porque os besouros vermelhos estão mais raros nessa região por causa dos predadores, ou seja, a característica vermelha dessa espécie de besouro vai ser cada vez mais difícil de se encontrar na natureza. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? A gente pode concluir que toda a linha de pensamento de cada pesquisador contribuiu imensamente para o desenvolvimento da história evolutiva. Apesar de Lamarck ter errado na sua teoria a respeito da forma de como acontece, sem ele jamais descobriríamos que o meio poderia provocar mudanças nos seres vivos, facilitando a Darwin e Wallace chegarem a ter a mesma ideia. Além do mais, ele foi de suma importância para abrir caminhos para novos descobrimentos sobre o tema. Juntos publicaram e se tornaram donos da teoria da evolução natural, onde descreve que o organismo mais adaptado ao meio é o que sobrevive. Essa teoria é aceita até hoje e o darwinismo ajudou a descobrir novos conhecimentos, levando a teoria moderna que conhecemos hoje, que é o neodarwinismo. Nela é contido os estudos do naturalista, como as informações acrescentadas, combinando as causas de variabilidade com a seleção natural, entre outros. Obrigada por assistir até aqui e até mais!